Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós voltamos com mais um episódio da série Hashtag com meu querido amigo que é filósofo, comunicador, é salesiano, foi meu aluno de Direito quando ele tinha 13 para 14 anos, o Ronald de Oliveira, que já esteve aqui várias vezes conversando com a gente, e hoje nós vamos dar prosseguimento à série que é uma conversa com jovens que nós mantemos aqui com o meu querido Ronald. Então, passando para ele, boa tarde, Ronald, é um prazer enorme, o primeiro programa do ano com você aqui, conversando com a gente na Hashtag. Muito bem, que alegria poder falar com cada um de vocês que nos acompanham de perto, nos acompanham de longe. E começar esse ano com o pé direito, com o pé esquerdo, começar com os dois pés. É sempre importante nós estarmos inteiros aonde quer que nós estejamos. Estamos no ano de 2022, estou em Lorena, interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Mas continuo perto. Mais importante do que estar perto é estar dentro, né? E a dimensão de ser jovem pensador, de construir pensamento, de pensar sobre o pensamento, isso se esvai diante da dimensão de quilometragem territorial, né, Rosilma? Ronald, querido, um prazer enorme estar com você aqui e eu vou já começar com uma provocação. O tema de hoje é sociedade gasosa e como as juventudes lidam com isso. Aí eu jogo para você o seguinte, você fala em sociedade gasosa e nós temos o Bauman que fala que a sociedade é líquida, os sentimentos são líquidos. Como é que é isso? A sociedade é gasosa ou líquida? Qual é o estado da sociedade? A tua pergunta ela é muito interessante porque ela segue esse raciocínio lógico de Bauman, né? E aí, não só o raciocínio, mas também essa metáfora de nós entendemos a realidade da sociedade moderna comparando-a com as questões dos estados da água. Então, se me permitem fazer um pouco de retrocessos, para nós entendermos o sentido gasoso, eu preciso permear um pouco a dimensão líquida, mas antes da líquida ainda, um pouquinho daquilo que nós chamamos de sólida. Porque se a sociedade um dia foi líquida, ela antes foi sólida, né? E o que é a questão da sociedade sólida? Ela permeia algumas questões de vida mais concretas, mais certeiras. Nós falamos de uma sociedade que tem mais, não uma questão mais certa de valores, mas as pessoas elas têm um caminho mais traçado. As pessoas elas sabem com mais nitidez para onde vão, para onde querem chegar, né? Se eu me relaciono com uma pessoa, logo o próximo caminho é o namoro. Passado um tempo eu caso, logo tenho os filhos. Né? E essa construção da profissionalização, de quem eu sou, do projeto de vida, isso um dia foi chamado de sociedade sólida. As instituições eram mais sólidas, os papéis eram mais bem definidos, as pessoas elas viviam ali uma experiência de curto, médio e longo prazo dentro de um planejamento estrutural de vida, de relações. Eu sabia com quem me relaciono e até onde eu poderia ir nesse relacionamento com tal pessoa. E aí Bauman, filósofo, sociólogo, lá em 1999 lança a primeira edição do livro e, consequentemente, do pensamento da liquidez da sociedade, para traduzir um pouco do que ele compreendia de sociedade moderna, de sociedade pós-moderna. E aí ele consegue traduzir para nós de forma muito clara, de forma muito eficiente, aquilo que talvez não seja tão mais claro para as pessoas. Aquilo que talvez não tenha tanto tempo, né? Nós celebramos em muitos casamentos, até então, as bodas de ouro, 50 anos de casamento, 25 anos de casamento. Eram mais rígidos alguns processos na sociedade sólida, mas na liquidez não. Como é a própria água?
né? Eu posso pegar a água e colocar num copo, eu posso colocar a água e colocar numa vasilha, e ela vai adquirindo várias formas. O que mais para frente nós chamamos, talvez, ali de flexibilidade, damos esse termo, né? As pessoas precisam ser flexíveis. Essa flexibilidade, ela advém de onde? Da liquidez social, né? E com isso, eu não quero dizer que seja ruim, porque tudo na vida tem prós e contras. E nós precisamos enxergar isso com muita clareza, justamente para que a gente possa viver a virtude, como dizia Aristóteles, que é o equilíbrio. Isso precisa ser interessante para nós, né? Se na solidez os relacionamentos eles eram mais... a gente conseguia mais vislumbrar onde começava, onde terminava, na liquidez talvez não, né? Justamente porque nós não temos a certeza do amanhã, nós vivemos com muita intensidade o hoje. Vivemos com muita intensidade o hoje. Nós não temos, e aí nós usamos... ouso dizer que, erradamente, algumas vezes, o termo carpe diem, que é viver intensamente hoje sem ter o amanhã, nós corremos o risco ali de não planejar. Isso é um problema, né? Porque se nós não planejarmos o amanhã, nós nem sequer conseguiremos viver bem o hoje, né? Porque podemos cair no risco de viver um hoje sem limites. E aí eu pude... refletir antes de começarmos o programa sobre a dimensão da liquidez, e aí eu pude permear o quê? Passar ali sobre a questão das propostas, as propostas mais fluídas. Depois, a forma rápida como se mudam as formas, né? As formas, como se mudam as formas. As águas, elas se modificam com muita clareza, né? Ora, elas vão muito rápido. Pensem num rio. Convido você que me acompanha nesse momento a pensar no rio. Pensar no mar. Ora o mar está mais agitado, ora o rio está mais tranquilo, né? E a gente precisa pensar sobre isso, e isso precisa nos ajudar a compreender o que nós entendemos de sociedade líquida. Isso é sério, porque as relações, elas compreendem essa dimensão que é muito forte. Peguem, por um exemplo, relacionamento juvenil, o ficar. O ficar na sociedade sólida não é muito compreendido, mas na sociedade líquida já. Por quê? Eu preciso viver a experiência do hoje. Eu preciso ter o prazer do hoje, porque eu não sei se eu tenho ele amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Depois, como é que nós vivemos esse processo de trabalho na sociedade? Eu não consigo. Será que você consegue se ver, 40 anos no emprego? Nossa, 20 anos no emprego, 10 anos numa mesma empresa, você se vê conseguindo fazer o mesmo trabalho? A gente precisa se perguntar sobre isso. Porque a sociedade juvenil hoje, ela nasce já nessa perspectiva líquida. Porque ela nasce também dentro da era digital, e a era digital contribui muito com isso. Só que muitos estudiosos, e aí eu entro propriamente no tema do nosso programa de hoje, né, ao menos nesse finzinho do primeiro bloco, nós não vivemos a sociedade mais líquida. Porque se Bauman escreve isso em 99, 2019, quantos anos já se passaram? Né? Mas o líquido ainda você consegue ver, né? Você consegue vislumbrar esse líquido, você consegue ver a água. Mas o sólido, o gasoso, ele é mais que invisível. Vejam, nós vivemos uma pandemia. E a pandemia é invisível. A gente vê ali os sintomas, as consequências dessa pandemia, mas nós não vemos esse vírus. Ele é gasoso, né? E isso se vai muito dentro da dimensão dos relacionamentos, dentro da afetividade e como as pessoas se relacionam hoje. Como os jovens, como os adolescentes se relacionam hoje dentro dos processos de vida, né? Se antes eu me relacionava no ficar, nós vivemos ali uma realidade que eu gosto muito, porque, como eu disse, existe aquilo que é pró e aquilo que é contra, né? Mas nós pautamos hoje muito a questão do diálogo na sociedade gasosa. Sabia disso, Rosilma? Isso é interessante saber. Né? O diálogo tem crescido muito nisso, porque se Byung-Chul Han, que é um filósofo ainda vivo, naturalizado alemão, mas coreano, ele vai nos dizer assim,
com muita clareza que nós vivemos a sociedade da transparência porque vivemos desconfiados. Mas a sociedade gasosa, ela nos pede transparência. Por quê? Eu me relaciono com uma pessoa, eu não sei ao certo se eu vou passar o ano novo com ela, mas eu jogo para ela, olha, escuta, eu quero passar o ano novo contigo, e aí, topa? A sociedade gasosa, ela está justamente nisso. As relações, elas mudam com muito mais velocidade do que na própria sociedade líquida e sequer na sociedade sólida, né? Bom, hoje eu casei com você. E aí, mas durante esse relacionamento matrimonial, eu não sei mais se é um relacionamento matrimonial, tá mais pra amizade. Mas aí eu separo, mas aí eu sinto falta e eu volto, e aí a gente recomeça nesse processo. Isso se esvai, né? A gente vai lidando com o invisível das relações, mas ela exige de nós transparência. Nunca a nossa sociedade foi tão transparente, pasmem, nunca foi tão transparente. Mas ela exige de nós uma coisa que os jovens têm muita dificuldade porque vem da dimensão líquida, que é o diálogo. Para dialogar, faz-se necessário um autoconhecimento e a dimensão própria da maturidade. Não se dialoga sem maturidade, porque você precisa ser capaz, dentro do diálogo, de compreender o outro sob o seu próprio olhar, né? E às vezes nós não sabemos fazer isso. Talvez o grande desafio da sociedade gasosa, mais do que qualquer questão de dificuldade que ela nos implemente, seja a própria questão de nos entendermos dentro de uma relação dialogal. E, sobretudo, dentro de uma sociedade transparente. Até que ponto eu posso me revelar para o outro? Porque dentro de um relacionamento, Rosilma, isso é muito louco. Eu posso, antigamente, né? Eu tinha alguns sentimentos, mas para não te magoar eu não falo. Mas na sociedade gasosa, eu preciso falar. Porque o que importa não é tanto o outro, mas o que importa sou eu mesmo. Rosilma? Querido, antes da gente fazer o nosso intervalo, eu gostei muito da sua colocação, porque eu provoquei você com o líquido do Bauman e a sociedade gasosa que você nos mostra muito bem, explicou muito bem. E eu jogo uma pergunta para você e o Ronald vai nos responder no segundo bloco, então você fique aí. A pergunta é a seguinte: a colocação de que a mutação faz parte do ser humano, o ser humano muda o tempo todo, e antigamente as relações sólidas, elas partiam do pressuposto de que as coisas eram imutáveis. Não o próprio ser humano, eu vejo que as pessoas planejavam a longo prazo, elas sabiam que só iam durar talvez, inclusive a expectativa de vida na década de 40 era 45 anos. Mas as pessoas faziam prédios, faziam escolas, hospitais, que eram para durar 200 anos, que estão aí até hoje. Então eu penso que antigamente as pessoas planejavam a longuíssimo prazo, contando que seus filhos, seus netos e seus bisnetos iam continuar a viver a partir daquelas construções e a partir daqueles valores, né? Então eu noto que não a pessoa, né, ela sabia que ela ia durar muito pouco e muito menos do que hoje. Hoje duramos o dobro. Semana passada veio a filósofa Luciene, aqui que eu mando um beijão para ela, a Luciene Félix Lamy, que ela fala isso. Ganhamos algumas décadas, vamos aproveitar essas décadas, né? Aproveitar que nós tínhamos filhos pequenos e não conseguíamos fazer nada e que agora nós, com os filhos criados, às vezes com netos, ganhamos algumas décadas para sermos um pouco nós mesmos. Mas a colocação que eu ponho para você, Ronald, para você responder no segundo bloco é a seguinte: será que essa sociedade gasosa que pressupõe diálogo entre seres mutantes, que somos nós seres humanos, ela não está baseada em valores gasosos? Porque a sociedade que nós falamos sólida, ela sabia que o ser humano morria, que era muito efêmera a sua existência, porém os valores eram muito sólidos e eram construídos para os filhos, para os netos e bisnetos. E hoje, eu tenho que viver o hoje. Eu quero dialogar e falo o que eu penso para o outro, mesmo que isso o machuque. E note que você pode falar tudo o que você pensa sem machucar.
É só você trabalhar um pouco a comunicação e a linguagem. Como é que fica isso, Ronald? Como é que fica essa sociedade gasosa e os valores? Os valores são sólidos ou também viraram gasosos, viraram vapor? Fica esse desafio para o Ronald e voltamos já já depois dos comerciais com a resposta do meu querido amigo Ronald de Oliveira. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora a bola está com você, Ronald. Temos 9 minutinhos para você responder a nossa pergunta e encerrar o programa. Muito bem. A pergunta da Rosilma ela é pertinente, faz muito sentido, porque nós não somos estáticos. Nós estamos sempre em constante evolução e isso precisa ser muito claro para cada um de nós que nos acompanha nesse momento, seja de perto, seja de longe, né? Os valores, por que a sociedade ela era mais clara do ponto de vista estrutural quando nós falamos de uma dimensão sólida? Porque os valores eram mais estabelecidos, os valores eram mais concretos. Numa sociedade em que nós vivemos a pós-verdade, e o que é a pós-verdade? É aquilo que, eu já disse isso em alguns dos nossos programas, né? A pós-verdade é o entendimento de que a verdade não é mais tão importante, mas é a minha opinião. Como consequência disso, os valores também se esvaem. Os valores também se tornam gasosos. Em uma sociedade virtual, os valores se tornam também virtuais. Nós somos seres humanos virtuais, temos relacionamentos virtuais, somos místicos virtuais, religiosos e religiosas virtuais, maridos e mulheres virtuais, né? Se não gasosos, né? E aí é que está a grande chave da discussão, porque se antes nós tínhamos o discurso de que, sei lá, eu caso com a Rosilma e a Rosilma me completa e eu completo a Rosilma, hoje a gente não fala mais nisso, não se compreende isso dentro dessa realidade gasosa, mas se compreende justamente, nossa, a Rosilma me inspira, a Rosilma me estimula. Se a palavra estímulo e a palavra inspiração, ela vai muito bem, ela cai muito bem da realidade gasosa, porque ela não estabelece vínculos duradouros, mas simplesmente vínculos presentes. Vínculos presentes. Ela falava no final do bloco, e isso me chamou a atenção e me lembrava, né? Meu avô dizia muito isso. Antigamente nós fazíamos móveis para durar uma vida.
Não é hoje, quando você começa a pagar o móvel, antes às vezes de pagar o móvel já quebrou. Assim também é com as relações. Os móveis também seguem essa dimensão gasosa. Até por uma questão financeira, até por uma questão mais capitalista, né? Mal lançou um telefone, já lança um outro melhor e você tem aquela necessidade de comprar esse telefone, porque senão você deixa de ser dentro do seu grupo social, porque você não tem. E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque aí senão vamos entrar numa questão ali de violência, né? Mas, me detendo nessa questão gasosa, eu queria que você percebesse o quanto nós caminhamos para o esvaecer dos valores, o esvaecer da moral. Porque aí nós nos detemos apenas naquilo que eu acredito como opinião, né? As verdades contidas nas redes sociais, nos Instagrams da vida, nos YouTubes da vida. Eu não tenho mais a predisposição de saber se aquilo é verídico ou não. Isso já passou. Mas se isso faz sentido a mim no momento presente, amanhã pode ser que não faça mais. Mas hoje faz sentido, tá tudo bem. Se isso me estimula, se isso me inspira, tá tudo bem. Tá vantajoso. Me faz bem estar contigo nessa tarde. Me faz bem estar contigo nessa noite. Porque você me inspira, porque você me estimula a ser um ser humano melhor hoje. Amanhã não sei. Isso é muito sério. Porque vai mais do que uma questão de ficar, né? Voltando para essa dimensão do relacionar-se. Namorar é a coisa do passado, né? Casar, então, nem se fala. Mas se o ficar era antes, só dar um beijo e acabou, nós vamos ganhando alguns pontos, porque, vejam, você que me assiste nesse momento, às vezes você começa a ficar com uma pessoa e você está depois 7 meses com ela. E tá legal, porque tá legal. Mas você não tem nada com ela. Mas tá legal. E isso faz sentido pra você hoje. Por quê? Eram mais sólidos, Rosilma, antigamente, porque eu tinha a certeza do amanhã. Né? Por mais que fosse uma incógnita, mas eu poderia preparar o amanhã. Porque se eu estivesse lá, eu viveria isso que eu planejei. Mas hoje eu não tenho interesse disso. Eu tenho e entendo o presente como presente. E basta-me entender dessa forma, né? Agora, eu convido cada um de vocês. Ela falava dos valores gasosos. Eu gostei muito de você ter falado isso, né? Porque quando nós perdemos valores, me vem uma série do The Walking Dead, né? Não sei se já ouviram falar dessa série, mas que ela é muito interessante. Pela sobrevivência, alguns valores são caídos por terra. Na nossa realidade gasosa também funciona assim. Para que eu me sinta bem, que são valores. Porque não é tanto o outro, mas são os meus projetos. É aquilo que eu acredito. São os meus objetivos. São as minhas metas. Nem que eu precise passar por cima de você para conquistá-las. E aí, observa isso num ambiente profissional. Se antes eu poderia te ajudar para te proporcionar crescimento, bom, se eu parto do princípio que você vai crescer, significa que eu posso diminuir ou paralisar. Não. Se alguém tem que crescer, seja eu. Não é mais me importante o outro, mas é me importante o meu projeto. Né? Isso é muito sério. Nós precisamos pensar sobre isso. Se eu posso dizer alguma coisa para as juventudes que nos acompanham hoje, também para os adultos, porque eles não estão ilesos nessa realidade virtual, nessa realidade que se esvai, nessa realidade invisível, né? Eu não vou dizer que você seja contra a maré, mas quando a gente começa a saber dar nomes para as coisas, e quando a gente começa a pensar sobre quem somos, e a pensar sobre as nossas atitudes, a pensar sobre os nossos pensamentos, nós começamos a compreender por que nós somos assim e não somos outros. E aí nós conseguimos pautar os nossos caminhos, pautar aquilo que nós somos. E nós não permitimos que o meio em que nós vivemos dite aquilo que nós acreditamos como valores, como moral e como ética. Porque senão nós vivemos em terra sem leis, em terra sem normas,
em terra sem relacionamentos. E Aristóteles, muito claro, o ser humano é um animal político, ele só é ser humano porque ele se relaciona. E porque, da mesma forma que eu sou importante para o outro é importante para mim também. Que as coisas se vão, deixem elas irem, mas sobretudo que nós saibamos permanecer. E permanecer no amor, que, como eu disse no último programa, é sempre investimento, é sempre decisão e é sempre escolha. Que nós saibamos escolher a nós e os outros, sem nos sabotarmos e sem vivermos num deserto, mesmo rodeado de pessoas. Rosilma? Querido, muito obrigada pela palavra de hoje, porque a sua palavra é maravilhosa, tá? É muito cheia de conteúdo sólido para um mundo gasoso. E eu queria terminar o nosso programa, que nós temos alguns segundinhos, para dizer para você que os jovens que estão pensando que os valores gasosos estão na crista da onda, como se diz, se enganam, porque eu tenho entrado em contato com várias seleções, processos seletivos, tanto concursos públicos, como também processos seletivos em empresas privadas, muitas, todas capitalistas, multinacionais do nosso país e com sede no exterior, e o valor exigido é alteridade. O valor exigido é respeito ao meio ambiente, é pensar no social e que uma governança que seja solidária e que as pessoas pensem sempre na equipe e nunca só em si mesmo. Porque se não for assim, a empresa submerge e parece que as pessoas já entenderam isso. É a visão do ESG que talvez, quem sabe, na próxima hashtag você possa falar alguma coisa sobre isso. Te agradeço muito a presença, enriqueceu demais os Jovens Pensadores e até a próxima vez, se Deus quiser, meu querido, e espero que você, telespectador, que nos acompanha todo sábado, tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que logo depois da nossa apresentação às 15 horas, passa também na TV Com Brasil às 17 horas, no sábado mesmo, para todo o Brasil. Mais de 50 milhões de assinantes assistem o Jovens Pensadores. E depois, às 16 horas do mesmo sábado, nós já pomos no YouTube para você assistir, rever quando quiser, divulgar para os amigos, se inscrever no nosso canal Jovens Pensadores e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, que pomos lá notícias que estão por aí e que a gente faz uma reflexão à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.